E aí pessoal, tudo certo? Bom, bem-vindo ao Mundo FIV. Se você está assistindo pela primeira vez nossos vídeos aqui, se inscreva no canal. A gente sempre pede aí pro canal, ajuda demais a gente. E hoje eu vou trazer um tema que é consanguinidade e o impacto que tem nos filhos, na prole e principalmente na reprodução humana. O que fazer com casais consanguíneos, tá bom? Então o que é consanguinidade? Vamos começar a falar isso e depois eu queria explicar uma coisinha para vocês aqui no papel, para vocês entenderem um pouco quais são as complicações principais e potenciais, para depois eu explicar quais são os exames que devem ser feitos ou que podem ser feitos para encontrar os possíveis problemas, tá bom? Bom, o que é consanguinidade? É quando duas pessoas que têm algum tipo de parentesco ou são consanguíneos acabam tendo um relacionamento e acabam ficando juntos. Às vezes a consanguinidade ela não é tão direta, um primo de terceiro grau, de segundo grau, às vezes a consanguinidade é muito direta, muito próximo. Então, primos de primeiro grau, irmãos, existem relatos de pessoas que acabam se apaixonando ali e constituindo uma nova família, beleza? E aí o nosso ponto aqui é quais são as principais complicações, o que isso pode dar de problema, tá bom? Bom, o inverso disso seria quando você encontra alguém na população que não tem nenhuma relação com a sua linhagem familiar. Isso era bem mais comum quando grandes famílias imperiais, por exemplo, que precisavam e queriam casar seus filhos entre eles. Então, os relatos entre consanguinidade nas altas cortes, por exemplo, eram bem mais comuns do que são hoje em dia, beleza? Bom, mas consanguinidade é isso. A primeira coisa que a gente tem que afastar é tipo de sangue. A consanguinidade não está relacionada ao tipo de sangue, mas sim à parte genética. Então, a primeira coisa é assim, existe um sistema chamado de sistema ABO-RH. O que é o sistema ABO? As hemácias, existem antígenos das hemácias que definem que tipo de antígeno você tem ali, qual é o seu tipo de sangue. Então, existe o tipo A, existe o tipo B de sangue, existe o tipo AB, que a pessoa tem esses dois marcadores ali que definem o sangue dela, e existem as pessoas que não têm nenhum dos dois, que teoricamente é o tipo 0 em inglês, que é o tipo O em português. Então é o A, o B, o AB e o tipo O, que são esses tipos de sangue. Isso não existe teoricamente, existem alguns outros problemas de anemia que a gente pode falar, bilirrubina aumentada, que quando tem ali os tipos de sangue iguais, mas esse não é um grande problema, tá bom? A gente vai falar um pouco agora dos grandes problemas da consanguinidade do ponto de vista genético. Isso sim é um problema que a gente deve resolver. Então deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui no papel primeiro. Então, pessoal, como eu estava falando de consanguinidade, eu acho que uma parte genética vale uma explicação, por isso que a gente trouxe esse papel. Então, imagine o seguinte, que a gente sempre recebe um cromossomo do nosso pai e um cromossomo da nossa mãe. Então, eu sempre gosto de usar um exemplo de livros. Então, imagina que a gente tem um livro que a gente recebe da nossa mãe e um livro que a gente recebe do nosso pai. Esse livro a gente chama de cromossomos e a gente tem na espécie humana 46 cromossomos. Então a gente tem dois exemplos ali, dois cromossomos chamados do cromossomo número 1. A gente tem o cromossomo número 2, e aqui eu já vou fazer mais ou menos no formato do cromossomo mesmo, cromossomo no 3, 4 e assim por diante. A gente vai até o cromossomo 22 e depois o 23º são os que a gente chama de sexuais. Bom, esses cromossomos do 0 ao 22, a gente chama esses cromossomos de cromossomos autossômicos. E esses a gente chama de sexuais. Bom, quais são os sexuais? Quando a gente recebe da nossa mãe um X e a gente recebe do nosso pai um X, vai dar uma espécie ali, uma menina. Quando a gente recebe da nossa mãe um X, quando a gente recebe do nosso pai um Y, nasce ali um menininho, tá bom? Bom, esses sexuais são essas coisas. E a gente numerou basicamente esses cromossomos pelos tamanhos. Então, o cromossomo número 1 é o maior cromossomo número 2, eles vão ficando menores. Imagina que a gente recebe, então, o nosso exemplo lá, a gente tem uma biblioteca, né? Os nossos cromossomos são a nossa biblioteca humana, e a gente recebeu um livro número 1, que é da nossa mãe, e um número 1 também, que é do nosso pai, e basicamente eles são ali complementares. E dentro desse livro, então imagina que a gente tem dois livros número 1, dois livros número 2, dois livros número 3, assim por diante. Quando a gente fala do que está escrito dentro do livro, imagina que a gente abre esse livro, o que está escrito ali dentro são os genes. Então a gente não consegue ver o cromossomo externo, que seria o livro. O que está interno, quando você abre o livro para ler, esses são os genes. E aqui ganha bastante força a consanguinidade. Então, quando casam-se primos,
pessoas familiares, irmãos, assim por diante, você vai receber o cromossomo do pai e da mãe, que pode estar muito próximo dos cromossomos que o seu primo, seu parceiro recebeu. E esses genes, essas estruturas que estão dentro do cromossomos podem ser alteradas, o que a gente chama de mutações genéticas ou gênicas. E essas mutações, como elas são frequentes na família, você pode encontrar uma mutação muito rara que está no seu primo, no seu parceiro, no seu consanguíneo, e você também pode ter essa mutação presente também, porque você está na mesma família. Então, quando encontram esses dois cromossomos alterados, aí que você tem a doença. Essas doenças são chamadas de doenças autossômicas, ou seja, doenças que são encontradas nesses genes aqui autossômicos recessivas. Por que recessivas? Porque você só vai desenvolver essa doença quando você tem esses dois genes alterados. E isso é mais frequente em quem casa ali entre familiares. Beleza? Vamos voltar para a explicação agora do vídeo. Pessoal, então a gente acabou de falar das explicações ali dos genes. Então, basicamente, a gente sabe que existem mutações gênicas que são mais fáceis de serem encontradas quando você casa com algum familiar. Beleza? Essa informação a gente já tem, que é aquelas doenças autossômicas recessivas que podem acontecer. Bom, o que fazer? Acho que é o grande impacto. O que fazer isso na reprodução humana? Bom, basicamente as pessoas casam entre consanguíneos e não procuram ter filhos. Então, normalmente essas doenças aparecem e os casais procuram o pessoal agente da reprodução humana para evitar que essa doença apareça de novo em próximos filhos. Essa é uma coisa. Bom, se você quiser, por exemplo, evitar esse tipo de problema antes de ter o primeiro filho, o que dá para fazer? Dá para fazer uma coisa que a gente chama de carrion mapping, ou um mapa do que você carrega de alterações. Toda vez que você faz isso num ser humano, todo mundo tem alguma mutação genética, tem uma frequência de mutações ali, que são muito raras, mas que não vão desenvolver doença. Então a gente pega ali, ou a mulher ou o marido, faz todo esse rastreamento de todas as mutações gênicas conhecidas ali, que são possíveis de serem encontradas nele. Então vamos supor que você encontre ali 11 mutações genéticas no homem. Então você pega essas 11 mutações genéticas e procura na mulher também. E se a mulher não tiver nenhuma dessas 11, provavelmente ela vai ter outras, mas a ideia não é apagar as mutações da população, mas sim fazer com que você evite que encontre mutações genéticas que são frequentes na família. Então a gente mapeia o homem ou a mulher, tanto faz, vê quais são as mutações genéticas que eles têm, e aí a gente pareia com as mutações se são encontradas no parceiro ou não. E a gente está falando de genes. Bom, esse é o primeiro ponto. Se você encontrou uma mutação gênica que estão presentes nos dois, e às vezes é poligênica, né, tem mais de um gene, mas vamos supor aqui, para ficar mais fácil a explicação, que seja monogênica, a gente consegue fazer na reprodução humana um embrião e procurar qual dos embriões que o casal vai formar são portadores, ou seja, tem a mutação do gene, mas não tem os dois genes mutados, que também daria para gerar uma gestação saudável, ou tem a ausência da mutação completa, não vai ter problema nenhum, e a gente pode transferir esse embrião e gerar uma gestação sem problemas. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. É um tema um pouquinho mais técnico do que o normal. Se ficou qualquer dúvida, escreve aqui embaixo pra gente tentar responder. Mas essa foi uma demanda que a gente teve no Insta, todo mundo perguntando, por isso que a gente tentou gravar esse vídeo um pouco mais técnico. Legal? Pessoal, queria te pedir de novo para vocês se inscreverem no canal, ajuda demais o canal. E vejo vocês aí nos próximos vídeos.